E o técnico Odair Hellmann concedeu entrevista à rádio Craque Neto e falou sobre Jean Lucas, Diego Pituca, Ademir, que foi para o Bahia, e também sobre a busca do Santos por reforços. Então vamos repercutir tudo isso nesse vídeo. Conto com a sua participação nos comentários sobre os assuntos que nós vamos falar. E também conto com você baixando o aplicativo da OneFootball. Inclusive, quem tem o aplicativo da OneFootball no seu celular recebeu ontem à noite essa informação, essa repercussão, né, do técnico Odair Hellmann falando sobre Jean Lucas e Diego Pituca, que dificilmente vão vestir a camisa do Santos neste momento. Mas além de notícias do Santos, você também consegue acompanhar tudo o que está acontecendo na Champions League e assistir ao vivo aos jogos da Bundesliga. Tudo isso que eu estou falando de forma gratuita. Então corre para baixar o aplicativo da OneFootball, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? E falando do aplicativo da OneFootball, já estou com ele em mãos e vamos então ao que Odair Hellmann falou sobre Jean Lucas e Diego Pituca. Abre aspas. Eu sou um cara sincero com os torcedores, sou transparente. Eu jamais falarei, são coisas internas de dia a dia que pode mudar o rumo de uma negociação, por aumentar ou diminuir o preço. Eu trabalho assim, eu falo as coisas que precisam falar internamente, eu preciso respeitar o grupo de jogadores que estão aqui. E se conseguirmos agregar jogadores, vamos fazer. Estamos tentando. Como eu disse, não está sendo fácil. Pituca, a princípio, não vem. Jean Lucas, a princípio, não vem. Presidente fez propostas, fez movimentos, fez um esforço maior, mas ainda não conseguimos. É difícil. Pode acontecer? Pode, mas é mínima. Eles querem, mas a dificuldade com os clubes é difícil. O Santos fez propostas até acima da sua realidade. Foi o que disse o técnico Odair Hellmann à rádio Craque Neto, né? Praticamente descartando nesse momento Jean Lucas e também Diego Pituca. Pode ser que com o passar do tempo o Pituca não receba proposta e o clube japonês queira vender, né? Até porque o contrato do Pituca vai se encerrar daqui menos de um ano e eles não querem perder dinheiro e tal. Pode ser que no meio do ano venha o Pituca? Pode, mas nesse momento é muito difícil. Pode ser também que o Internacional consiga convencer os japoneses? Pode, né? Não sabemos. Mas no Santos, nesse momento, Diego Pituca não deve voltar. Já o Jean Lucas, a mesma coisa. Ele tá com um contrato lá no Mônaco. As últimas partidas que ele realizou pela equipe francesa foi em outubro do ano passado. Jogou menos de 10 minutos, né, nessas últimas duas partidas. E é um jogador que tem um salário alto. Inclusive, sobre o salário alto é o que nós vamos falar aqui, porque a UOL trouxe informações falando sobre essa questão, né, do salário e também algumas questões contratuais que o Santos estava negociando com o Mônaco. E aí a matéria fala o seguinte: Jean Lucas pediu pouco mais de R$1 milhão por mês. A diretoria chegou a oferecer cerca de 500 mil. Jean teria um dos salários mais caros do elenco, mas ainda distante da sua pedida. Mais de 1 milhão para o Jean Lucas, eu acho que é um valor um pouco acima da realidade, não só para o Santos, mas também, sei lá, se o Flamengo pagasse isso, Palmeiras, Atlético Mineiro ou qualquer outro clube, eu acho o Jean Lucas um bom jogador, seria titular, obviamente, nesse time do Santos, mas acho um salário muito exagerado, né, para um volante. Sinceramente, o Jean Lucas ajudaria? Sim, mas não resolveria todos os problemas do time santista. Além do salário, o Mônaco demorou a responder e não cedeu nas cláusulas de empréstimo. O Santos teria que arcar com o salário inteiro de Jean, que seria mais de 1 milhão, né? Estipular cláusula de obrigação de compra e ficar sem taxa de vitrine em caso de venda durante o empréstimo, correndo o risco de perdê-lo de surpresa, como ocorreu em 2019. Isso, para mim, é um absurdo. Só essas cláusulas que o Mônaco queria colocar o Santos, para mim, demonstra nenhuma vontade de liberar o atleta. O Santos ia pagar um salário absurdo, tá? Vamos fingir aqui, hipoteticamente, que o Santos aceita pagar mais de 1 milhão para o Jean Lucas. Tá, legal. Aí chega, depois de 2 meses que o Jean Lucas está no Santos, uma proposta, o jogador sai, o Santos não recebe nenhum valor de vitrine e
perdeu o jogador, né, vai ter que ir atrás de outro, e perdeu também todo o dinheiro que o Santos pagou em salários. Então, para mim, esse modelo de negócio é péssimo. Para o Santos, péssimo. Para o jogador e para o Mônaco, seria ótimo, né, porque o jogador estaria jogando, poderia ser vendido para outro clube, o Mônaco ganha dinheiro, o Santos só sairia perdendo. Enfim. E aí, a matéria conclui falando o seguinte: o Peixe só irá fazer nova tentativa se o Mônaco recuar e Jean diminuir a pedida salarial. O meio-campista não joga desde outubro do ano passado. O Santos buscará opções para a posição. Apesar da frustração com o negócio, a diretoria tenta encontrar alternativas com características de Jean Lucas. Ou seja, o Santos, ao que tudo indica, não sei se tem plano B, né? É o que eu falo sempre aqui. O Santos também tem que ter o timing de saber se retirar e também saber, às vezes, aumentar uma proposta, ser um pouco mais duro, né, numa proposta para contratar um jogador. Porque senão você perde tempo com um atleta que você tá vendo que tá difícil, tá meio travado, e aí você se fecha para outras oportunidades. Então tem que ter esse time. O Santos se encerra a janela 4 de abril. 4 de abril. O Santos tem o quê? 2 semanas para conseguir reforços? O Santos falava inicialmente de 5 a 7 jogadores. Até agora a gente não tem ninguém. A gente não tem ninguém. E mesmo se contrata algum jogador, é um tempo muito pequeno para o cara chegar, exames médicos, começar a jogar com o elenco, treinar com o elenco e tal. Enfim, né, acaba que o Santos mais uma vez desperdiça um tempo de pré-temporada, né? Vamos chamar esse tempo aí que o Santos está treinando de pré-temporada. E aí o Odair também falou, né, continuou falando lá na Rádio Craque Neto sobre a questão de reforços. Abre aspas. O Santos precisa estar aberto para a possibilidade de vinda de jogadores e qualificar o seu plantel, o seu grupo e melhorar os resultados que está tendo. Eu trabalho com os jogadores que estão aqui. Eu preciso e vou focar em extrair o máximo deles e construir uma equipe com características. A vinda de outros jogadores vai ser importante para agregar qualidade. O clube está tentando. O mercado é extremamente difícil para todos, principalmente quando tem dificuldade financeira. O presidente e Falcão estão fazendo tentativas, algumas não tivemos êxito e partimos para outras situações, mas não estamos parados, estamos buscando e esperamos conseguir atletas. E aí, deixa eu olhar aqui no aplicativo da OneFootball, tem outra matéria que fala também sobre o Ademir. E ele falou o seguinte sobre o Ademir, abre aspas, o Santos fez um movimento que tinha que ser feito, o Ademir fez a opção pelo Grupo City. Foi conversado, falado com o Atlético. Eu estou falando abertamente porque já aconteceu. Não vai mudar. Foi feita uma tentativa com força do presidente, estava dentro da nossa possibilidade, mas o jogador decidiu ir ao Grupo City e precisamos respeitar. Mas é para você ver, fica uma semana, 10 dias, acaba que no final não vem. É para mostrar que não estamos parados. Qualidade é sempre bem-vinda, fizemos o que tinha que ser feito, disse o Odair sobre a situação do Ademir. Mas é isso que eu falei, gente. Encerrou a negociação com o Ademir, preferiu ir para o Bahia, Jean Lucas não vai sair do Mônaco, Pituca vai ficar no Japão ou vai continuar conversando com o Internacional. Qual que é o plano B? Não dá para o Santos começar a pensar em outras possibilidades quando toma um não ou quando encerra oficialmente uma negociação. Tem que ter um plano B, ainda mais com o tempo correndo. O Santos não apresentou ninguém. Então não dá para o Santos ficar nessa, tá bom, vamos ficar aqui negociando 20 dias com o cara. Se ele falar não pra gente, aí a gente começa a pensar em outras possibilidades. Então, espero, sinceramente, estamos hoje, quarta-feira, dia 22 de março, espero que pelo menos até sexta, sábado, domingo, o Santos pelo menos feche a contratação de alguns jogadores, ou um jogador, né? Tô até sendo boazinha aqui com a diretoria, mas já deveria ter apresentado muito mais jogadores, porque o Santos percebeu, durante o Campeonato Paulista, que esse elenco não é suficiente para a disputa da Copa do Brasil, Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro. Não é suficiente. Os 11 titulares, né? E muito menos o elenco. Então precisa se reforçar. E a gente canta essa bola há muito tempo. Antes mesmo de começar o Campeonato Paulista. Era para fazer uma limpa, tirar os jogadores que não estão sendo úteis ao Santos e reforçar, no sentido literal da palavra,
o elenco do Santos. E só pra gente, um bônus aqui, Luiz Felipe, o Santos demorou para responder a proposta do Cruzeiro. Queria que o Cruzeiro, pagasse cerca de 80% do salário do Luiz Felipe. O Cruzeiro não quis, o Cruzeiro ofereceu só 50%. O Cruzeiro se retirou da negociação. Zanocelo pediu para ser afastado, tá aí. O Santos não sabe o que faz com o Zanocelo. Não joga mais no Santos, mas e aí? Não tá negociando com ninguém. Então, até mesmo os jogadores que não fazem parte do Santos, o Santos pisa na bola na hora de negociar, né? E os jogadores vão ficando, vão pegando dinheiro, todo quinto dia útil recebe dinheiro, tal, dinheiro que poderia ser utilizado em jogadores que de fato querem estar no Santos Futebol Clube. Enfim, nos resta torcer para que essa diretoria consiga trazer reforços, não contratar por contratar, tá certo? Me fala aqui a sua opinião nos comentários e te lembrando agora, hein, vai lá baixar o aplicativo da OneFootball para você receber em primeira mão todas as notícias do Peixão. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.